Falamos agora do sentido especial da audição. Outro que, tal como a visão, é bastante importante e complexo na forma como consegue codificar informação de uma forma muito eficaz e, portanto, é um daqueles sentidos que são essenciais para a comunicação. Embora não deixe de ter outras funções em termos da nossa capacidade de percepção do ambiente que nos rodeia. Portanto, não é nenhum sentido é exclusivo para comunicar, mas o da visão e da audição tem essa característica que os distingue na forma como nós os usamos, em termos sociais. Portanto, a audição é também um sentido algo complexo e para o perceber basta ter alguma noção também de como o som em si é um fenómeno relativamente complexo. Em que é que consiste o som? No fundo, tem a ver com a formação de ondas de pressão nos meios, seja no meio gasoso, como meios sólidos ou líquidos, mas em que a alternância de regiões em que as moléculas que constituem o meio se compactam mais, aumentando a sua pressão, ou se rarefazem mais, diminuindo a sua pressão, e havendo um movimento oscilante das moléculas entre estes dois padrões, o que cria um movimento tipo uma onda, e esta alternância de pressões é aquela que, uma vez no nosso órgão da audição, se vai conseguir transduzir desde este fenómeno físico de alternância de pressões num sinal neurológico, então, que o nosso organismo é capaz de interpretar como som. Ora, todo o aparato que precisamos para converter este fenómeno no fenómeno da audição é aquilo que nós vamos tentar perceber com esta aula. E então começamos por perceber a anatomia das estruturas que estão relacionadas com este processo. E nós podemos, grosseiramente, definir desde logo 3 regiões do ouvido. Temos o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Estas 3 regiões acabam por se delimitar umas das outras, não havendo uma comunicação direta entre elas, e o ouvido externo é o que está em contacto com o exterior. O ouvido médio é uma câmara preenchida com ar no interior da porção petrosa do osso temporal e que faz a sua comunicação com o meio exterior através da tuba auditiva. E já o ouvido interno é uma estrutura que não contém ar, portanto contém líquido, e que também está envolvida no interior do osso temporal e que faz, de certa forma, chamemos-lhe assim, uma comunicação com o exterior através da janela oval e da janela redonda. Então, começamos por falar no ouvido externo. Que características ou que aspectos anatómicos são mais relevantes no ouvido externo? Ora, uma das coisas que se destaca é a orelha. A orelha faz parte da nossa anatomia de superfície e tem, desde logo, uma série de relevos que são facilmente reconhecidos como característicos e que são basicamente porções de cartilagem cobertas com pele que criam relevos cujo objetivo é ajudar a direcionar as ondas sonoras para um efeito ótimo, uma melhoria da capacidade de audição, e que têm nomes próprios, mas poderão conhecê-los por curiosidade, mas não será essencial que saibam isto de cor. Normalmente os mais importantes e mais mencionados poderão ser a hélice e a antihélice, o tragus e o antitragus e o lóbulo da orelha. Depois, ainda no canal auditivo externo, ainda no ouvido externo, temos o canal auditivo externo, muitas vezes abreviado nos registros clínicos com a sigla CAE. E este é o canal que liga, portanto, o exterior até à região onde vamos encontrar as outras estruturas e que penetra no meato auditivo do osso temporal, como nós conseguimos ver aqui neste desenho, mais ou menos a meio do canal auditivo externo. Deixamos de estar numa estrutura cartilaginosa e cutânea e passamos a estar dentro do osso. O canal auditivo externo
É revestido por epitélio escamoso estratificado, como a pele, mas que contém glândulas específicas, especializadas, que são as glândulas produtoras de cerumen. O cerumen é uma substância parecida com cera, relativamente espessa, viscosa e que tem como função de proteção ao aderirem ao cerumen os corpos estranhos que potencialmente pudessem entrar no canal auditivo externo, que depois vai sendo eliminado lentamente para o exterior do ouvido. Em algumas ocasiões pode acontecer que uma produção excessiva de cerumen ou a tentativa de limpar o canal auditivo externo com algum apetrecho que entre no seu interior, como por exemplo cotonetes, poderá levar a que o cerumen se acumule e bloqueie o canal auditivo externo e de certa forma prejudique um pouco a capacidade auditiva até que seja removido. Portanto, ainda no canal auditivo externo temos a membrana timpânica, pelo menos a porção externa da membrana timpânica, que faz então a fronteira entre o canal auditivo externo e depois entre o ouvido externo e o ouvido médio. A membrana timpânica é uma membrana simples, tem uma porção central de tecido conjuntivo e tem um epitélio no exterior e um epitélio no interior, e é só. Portanto, passamos então ao ouvido médio. O ouvido médio, como eu tinha dito antes, é uma cavidade preenchida por ar, portanto, está em contacto com o meio exterior através da tuba auditiva, que é uma abertura que se projeta inferior e anteriormente ao ouvido médio e que vai desembocar na nasofaringe. A tuba auditiva normalmente é constituída por uma cavidade virtual, ou seja, não está plenamente ou permanentemente aberta, sendo que as paredes da mesma acabam por colapsar uma sobre a outra e certos movimentos, como o movimento da mastigação, da deglutição ou do bocejar, vão deslocar um pouco estas estruturas, provocando uma abertura da tuba auditiva, durante a qual existe uma equalização da pressão do ar no ouvido médio com o exterior, ou entrando algum ar ou saindo algum ar. E é por esse motivo que quando nos encontramos em situações de altitude, ou às vezes quando estamos muito entupidos com constipação, conseguimos ouvir como que o ouvido a estalar quando engolimos ou quando bocejamos, porque é quando existe esta permeabilidade da tuba auditiva que vai permitir equalizar as pressões e relaxar a membrana timpânica, que se houvesse uma diferença de pressões estaria ou retraída ou abaulada por causa dessa diferença de pressões. Então, dentro da cavidade do ouvido médio, temos os ossículos auditivos, que são 3 ossos que constituem a cadeia ossicular e que são muito importantes para transmitir as vibrações que vêm da membrana timpânica e fazê-las chegar à janela oval. Estes 3 ossículos são o martelo, a bigorna e o estribo, e já os vamos ver um bocadinho melhor no diapositivo seguinte. Podemos ainda referenciar a existência de músculos. Temos o músculo tensor do tímpano, que se liga ao martelo, e temos o músculo estapédio, que se liga ao estribo. Estes músculos podem ser usados para modificar a tensão sobre ou a capacidade dos ossículos transmitirem vibrações à janela oval através de provocar uma tensão que limita um bocadinho a intensidade destas vibrações. Então, vendo os ossículos com um bocadinho mais de detalhe, eles estão em articulação uns com os outros. O martelo articula com a bigorna e a bigorna articula com o estribo. Aqui temos um desenho deles articulados. No martelo chama-se a atenção o manúbrio do martelo, ou muitas vezes conhecido como o cabo do martelo, e a cabeça do martelo. Este manúbrio, o cabo do martelo, está aderente à membrana timpânica e então é daqui que recebe as vibrações. E quando nós observamos o ouvido, fazemos uma otoscopia, se virmos a membrana timpânica, conseguimos muitas vezes ver a região do cabo do martelo onde ele está em contacto com a membrana.
Depois a bigorna tem um ramo curto e um ramo longo e vai este ramo longo articular com a cabeça do estribo, sendo que o estribo tem uma forma muito característica, e daí chamar-se estribo, porque parece o estribo na sela de um cavalo, em que tem dois ramos, um anterior e um posterior, e depois uma base, e esta base é que está encaixada então na janela oval que fará a comunicação com o ouvido interno. E, como é natural, estes ossos, todos eles estão dentro de um osso, do osso temporal, e são ossos muito, muito pequeninos e delicados, como nós podemos ver aqui uma imagem de comparação do tamanho destes ossos com o dedo da mão. Então, terminamos o ouvido médio para chegar ao ouvido interno. É importante perceber que o ouvido interno está inserido no interior do osso temporal e consiste numa espécie de conjunto de túneis que são escavados dentro do ouvido temporal. Portanto, a maioria das vezes isto é algo um bocadinho difícil de visualizar e as imagens que se costumam desenhar acabam por representá-lo como se estivesse fora do osso, muitas vezes, mas tudo isto aqui está envolvido em osso para nós termos essa noção. Esta imagem até é boa nesse sentido. Temos então o que é chamado labirinto ósseo, em que aqui é representado pela linha fina e pelo fundo branco, em que é o espaço deixado aberto no osso por estes túneis, e depois há o chamado labirinto membranoso, no qual há uma membrana que delimita uma outra área interior, e nessa área existe um líquido com uma composição química diferente. Portanto, no labirinto ósseo temos perilinfa e no labirinto membranoso temos endolinfa. Esta estrutura do ouvido interno tem os canais semicirculares, tem o vestíbulo e tem a cóclea. E a cóclea é que é a estrutura responsável pela audição. Portanto, para já, não iremos falar destas outras porções, vamos sim focar-nos neste caracol, portanto, cóclea. Na cóclea identificamos uma região chamada a rampa vestibular, uma região chamada a rampa timpânica e uma região chamada o canal coclear. A rampa vestibular tem início na janela oval e acaba por dar a volta toda à espiral até chegar à pontinha da espiral, também chamada de helicotrema. E depois continua da pontinha da espiral no sentido contrário, a desenrolar a espiral até chegar à janela redonda, a rampa timpânica. Portanto, estas duas porções aqui desenhadas a azul não têm comunicação direta uma com a outra, a não ser na pontinha da espiral, onde há a continuação, pronto, e inverte, por assim dizer, o sentido, mas em tudo o resto acabam por ser como se fossem dois canais separados. O canal coclear insere-se entre estas duas rampas e é aqui que existe o órgão da audição em si. Portanto, tudo o que nós estamos a falar é um órgão de audição, o ouvido, mas o órgão espiral, ou também chamado órgão de Corti, é então a região do ouvido interno onde estão as células que vão fazer a transdução das vibrações em um sinal nervoso. Aqui é importante conhecer as membranas vestibular, basilar e a membrana tentorial. E estas membranas acabam por ser o que separa o canal coclear das duas rampas e fazem com que os conteúdos de líquido, portanto de perilinfa no exterior e de endolinfa no interior, se mantenham separados. No entanto, são membranas extremamente fininhos e o seu efeito em termos mecânicos, ou seja, a perturbação que fazem à transmissão das ondas, etc., são mínimas, são muito pouco marcadas, especialmente a vestibular. A basilar vai variando de espessura e de comprimento ao longo do caracol, e isso também vai ser importante, nós vamos ver como mais tarde. Além disso, ainda fazem parte do canal coclear as terminações axonais dos axónios do nervo coclear, que vêm então receber, por assim dizer, o sinal nervoso, os potenciais de ação, para depois poder transmitir até ao cérebro. Vamos então fazer outra visão deste órgão espiral um bocadinho mais perto. Portanto, tínhamos aquele corte
para percebermos onde estamos, da cóclea. Na cóclea temos as duas rampas, a rampa vestibular e a rampa timpânica. Temos a membrana vestibular por cima e a membrana basilar por baixo. E aqui então estamos a ver mais de perto o órgão espiral. O órgão espiral contém estas células especializadas, que são as células pilosas, que têm esse nome porque têm estas espécies de cabelos, de pelozinhos em cima, são os estereocílios. Encontram-se inseridas em células de suporte e estão muito próximas desta estrutura chamada a membrana tentorial. E assim percebemos até ao detalhe como é que funcionam estes órgãos. Podemos ver assim uma visão esquemática de tudo. Temos a orelha, o canal auditivo externo e o tímpano. Vibração sobre o tímpano transmite-se através da cadeia ossicular e depois temos da janela oval até ao helicotrema a rampa vestibular. Depois do helicotrema até à janela redonda, a rampa timpânica. E no meio está o canal coclear, onde encontramos o órgão espiral. Portanto, daqui é um saltinho passar desde a anatomia que já percebemos à fisiologia, para descodificar então como é que isto funciona. E com uma imagem muito parecida, vamos então perceber. Primeiro de tudo, a capacidade de audição precisa de um discernimento muito granular, muito fininho. É relativamente necessário que todo este órgão seja extremamente sensível. E este passo inicial de termos a membrana timpânica ligada a estes ossículos e à janela oval já tem uma função de amplificação. Reparem que o tímpano é muito mais... tem uma área muito maior do que a janela oval e por esse motivo a pressão exercida sobre o tímpano acaba por ser multiplicada porque a força que aqui chega consegue exercer uma força maior ou melhor, a mesma força exerce uma pressão maior por ser uma superfície mais pequena. Esta vibração é transmitida então à perilinfa e a perilinfa é um líquido e os líquidos não são compressíveis. Portanto, toda a vibração que é transmitida a este canal vai manter-se e vai continuar a ser transmitida ao longo de todo este órgão do ouvido interno. Só será dissipada ao chegar à janela redonda, e é muito importante a existência da janela redonda porque se não houvesse forma de dissipar estas ondas de pressão que se geram com estas vibrações, de certa forma iríamos ter a probabilidade de causar dano ao órgão espiral por causa do impacto que esta pressão exerceria. No entanto, é preciso que isto só esteja presente no fim de tudo, porque nós queremos ter a certeza que a vibração passa em todo o órgão, passa em toda a espiral, pois ela vai ser detectada de forma ótima num certo ponto da espiral, sendo que esse ponto vai depender das características da vibração. Os sons mais graves têm uma vibração mais lenta ou com menor frequência do que os sons mais agudos, e os sons de maior volume têm uma amplitude de onda maior do que os sons de menor volume. E então, nós, para conseguirmos distinguir um som grave de um som agudo, um som intenso de um som pouco intenso, temos uma diferente ativação do órgão do órgão espiral, pela forma como a vibração consegue ter uma maior ressonância, por assim dizer, numa diferente região desta espiral, devido àquelas características da membrana basilar ir variando a sua espessura e o seu comprimento e, portanto, a resistência que acaba por oferecer a ser mobilizada. E então,
temos diferente capacidade de absorver a vibração em diferentes regiões do órgão espiral e depois uma diferente intensidade com que essa vibração se transmite nessa região para fazer uma maior ou menor ativação das células. E assim conseguimos fazer a tradução de algo que seria uma mera vibração em algo que nós somos capazes de discernir pelas diferentes características que tem, consoante a região da cóclea que está a ser mais ativada por essa vibração. Só falta então perceber como é que se processa essa ativação a nível das células pilosas, que são muito interessantes em termos do jeito que utilizam para detectar que existiu esta vibração. Basicamente, aqueles pelozinhos, portanto, os estereocílios que estavam no topo das células pilosas, como vimos antes, estão ligados entre si. Normalmente há alguns mais curtos que estão ligados aos mais compridos. E quando a célula é empurrada para cima e para baixo na vibração desencadeada por causa da captação do sinal sonoro, vai fazer com que haja uma inclinação destes estereocílios. E ao incliná-los, a distância entre a ponta destes pelos, por assim dizer, vai modificar-se, como nós conseguimos perceber pela ilustração nesta imagem. Mas como existem umas uniões de uns para os outros, isto funciona como uma mola e quando a mola é esticada, vai, por efeito mecânico, abrir canais de potássio e os canais de potássio vão fazer entrar potássio para o interior da célula e aqui é que é importante a diferente constituição química da perilinfa e da endolinfa, porque uma das principais diferenças é a concentração de potássio nestes dois líquidos. E a entrada do potássio vai depois provocar a despolarização da célula e esta despolarização então vai ser a origem do sinal nervoso que será então depois captado pelo nervo e transmitido. Portanto, estas células são extremamente sensíveis à sua mudança de posição por causa de haver canais de potássio que abrem ou fecham consoante estes cílios inclinem. E com isto somos então capazes de perceber de uma forma muito rigorosa todas as vibrações que chegam ao ouvido e assim se percebe um bocadinho melhor a audição. Portanto, só falta perceber como é que este fenómeno é depois transmitido ao cérebro e isso está a cargo do nervo vestibulococlear, o oitavo par craniano, e o nervo vestibulococlear, na prática, funciona como se fossem dois nervos diferentes. O nervo vestibular relacionado com o equilíbrio, que está naquela parte do vestíbulo e dos canais semicirculares que não foram abordados neste vídeo. E o nervo coclear, então, responsável pela audição. Portanto, o nervo coclear que tem os seus axónios ao longo desta espiral. Inicia-se com o gânglio coclear e depois vai, então, para a medula alongada, onde existe o núcleo coclear. Existe depois o núcleo olivar superior, que é importante para funções de controle reflexo, seja na modulação da resposta neuronal do próprio nervo vestibulococlear, seja também na ativação dos músculos estapédio e tensor do tímpano, como nós tínhamos percebido, tinham uma função de controlar o grau de vibração que é transmitido na região do tímpano e assim proteger-nos contra sons demasiado altos. E depois seguem até ao tálamo e do tálamo vão para o córtex auditivo e esta via é relativamente complexa em termos da forma como até há algumas fibras que trocam de lado, outras que se mantêm no mesmo lado e por haver assim uma relativa mistura destas fibras é que até não se costuma notar alterações em termos da acuidade auditiva quando uma lesão vascular unilateral faz com que se perca a função do córtex auditivo de um dos lados. E com isto acabamos por concluir a percepção dos processos fisiológicos da audição. Percebemos toda a complexidade anatómica deste sistema que vai capturar as ondas
de pressão do ar e que os vai transformar depois num estímulo nervoso que nos vai deixar ser capazes de ouvir. Então, estamos quase a terminar. O próximo sentido especial será o equilíbrio.